E aí, pessoal, tudo bem? Vitor Aguiar falando. Tá começando mais uma edição do Ações para Ficar de Olho, o programa do Seu Dinheiro, que a gente discute panorama para algumas ações, as teses de investimento em algumas empresas, e, enfim, o que é que mexe e o que não mexe com o preço dos papéis na bolsa. No programa de hoje, a gente vai falar aqui sobre a boa e velha B3. Pois é, a bolsa tem ações negociadas na bolsa e a gente vai falar tudo sobre o desempenho dos papéis B3 SA3. Até agora, neste ano, estão tendo um desempenho bastante negativo, mas tem uma tese de investimento e todo um contexto bastante interessante para a gente discutir, tá certo? Antes de começarmos, só queria fazer alguns convites para você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, aproveita e clica aqui embaixo no sininho, siga o nosso canal, ative as notificações, assim você recebe, um aviso de toda vez que tenha um conteúdo novo aqui no nosso canal. E a gente tem sim conteúdos novos sendo divulgados quase todos os dias aqui no canal do Seu Dinheiro. Nos comentários do vídeo, aliás, na descrição aqui do vídeo, a gente tem também os links para todas as redes sociais do Seu Dinheiro, no Telegram, no Instagram, no LinkedIn, no TikTok. Pois é, a gente tem canal no TikTok também. Se você é TikToker, aproveita e conhece o nosso canal. Também, naturalmente, faço convite para que você acesse seudinheiro.com, o nosso site, com todo o noticiário, toda a análise de economia, de investimentos, de finanças, enfim, tudo que mexe com o seu dinheiro está lá no nosso site, tá certo? Dito tudo isso, vamos lá. Ação da B3. B3 atualmente sendo negociado na casa de R$ 12,50, o que significa uma queda de 35% apenas em 2021, ou seja, tem alguma coisa esquisita aqui, não é mesmo? Olha só esse gráfico que eu estou pondo na tela agora. Veja que ele é o comportamento das ações da B3 ao longo de 2021. Repare uma tendência que é bastante interessante. A gente viu que o mercado acionário brasileiro como um todo ele teve uma deterioração mais forte agora no segundo semestre. Mas as ações da B3 elas vêm numa tendência de queda mais ou menos uniforme praticamente desde o começo do ano, ou seja, não foi aí uma correção mais intensa por causa desse momento mais turbulento que a gente está vivendo agora. Não, ações da B3 elas vêm nessa tendência de queda praticamente aí uniforme, não vou dizer que é uma linha reta, mas veja que realmente é uma trajetória bastante direta, e culminando nessa baixa de 35% ao ano. O que está acontecendo com as ações da Bolsa? Ora, a B3 não é uma boa empresa para se investir, a B3 está passando por alguma dificuldade muito relevante. Depende muito de como você enxerga o cenário competitivo, de como você enxerga aí o funcionamento da Bolsa no médio, no curto e no longo prazo, se de fato existem competidores ou se não existem. Vou explicar em alguns detalhes. Aqui no vídeo de hoje a gente vai falar, portanto, do cenário competitivo para a B3, das aquisições que ela fez recentemente, principalmente no lado da tecnologia, e as dúvidas quanto à manutenção dos volumes negociados na Bolsa neste momento de instabilidade, tá certo? Então, para cada um desses temas, antes disso, a gente tem que entender exatamente o que faz a B3, quais são as frentes de negócio da B3. No terceiro trimestre, a receita líquida da B3 ficou em 2 bilhões e 500 milhões de reais, o que é praticamente uma estabilidade em relação ao terceiro trimestre de 2020, na verdade, uma leve baixa, mas enfim, 2 bilhões e meio, que foi um resultado mais ou menos em linha com o que os analistas esperavam. Mas quando a gente olha aqui para a divisão por segmento de atuação da B3, a gente vê algumas tendências interessantes. A B3, em linhas gerais, tem 5 grandes divisões de negócio: segmento listado, que é ali a parte que envolve ações, envolve renda variável, câmbio, moedas, juros, enfim, Essa parte listada, ela responde por quase 70% da receita líquida da B3, o que é aí cerca de 1 bilhão 750 milhões de reais. Além disso, a gente também tem o segmento de balcão, que trata aí de derivativos e de renda fixa, respondendo aí por 11,6% da receita. Temos também as áreas de infraestrutura e financiamentos, 5% da receita, e a área de tecnologia, que respondeu aí por 13,7%.
Então, como eu dizia, é claro, a gente tem uma grande dependência aqui do segmento listado, quase 70% da receita da B3 vem do segmento listado, mas a gente também tem, sim, alguma diversificação, 30% da receita vinda de outras atividades, e aí com destaque para tecnologia, aí, com quase 14% da receita, tá certo? Quando a gente olha para as divisões, uma de cada vez. Tem um ponto muito importante aqui no segmento listado principal da Bolsa. Ele responde por 1.750 bilhões de reais, e aqui tem uma sigla muito importante, que é a sigla ADTV. O que é isso? É Average Daily Traded Volume, ou seja, o volume médio negociado por dia na B3, que ficou aqui em cerca de 31 bilhões e meio de reais, ou seja, a gente teve uma alta de quase 10% no volume negociado por dia na Bolsa, nesse segmento listado, ou seja, envolvendo ações, envolvendo câmbio, envolvendo juros e tudo mais. O que isso significa? Significa que as pessoas negociaram mais, que o volume de negociação está maior e, claro, se o volume é maior, então a B3 também consegue uma receita maior nesse segmento. Claro que aqui também é importante a entrada cada vez maior de CPFs, de investidores pessoas físicas, né? Se mais pessoas estão lá investindo, negociando, girando investimentos, isso significa que esse volume diário vai ser maior e que, portanto, a receita gerada no segmento listado vai ser maior. Aqui, portanto, a gente tem o primeiro ponto de dúvida em relação ao que pode acontecer com a B3 no futuro ou não. Porque, como eu disse, esse ADTV é uma métrica muito importante, mas levando em conta que a gente está num cenário de alta instabilidade, num cenário de turbulência na Bolsa e num cenário de alta muito forte nos juros, pode ser que o volume tenda a cair, que as pessoas comecem a tirar um pouco o pé da Bolsa. Afinal de contas, juros a quase 10%, fica complicado você ter aí uma exposição maior ao risco na renda variável. Muitas vezes títulos de renda fixa ficam mais atrativos e aí as pessoas acabam diminuindo a exposição das carteiras delas ao segmento de bolsa. Portanto, há um argumento de que com esse cenário de juros mais altos, o impulso para que as pessoas, o estímulo para que as pessoas venham para a bolsa e que, portanto, façam esse ADTV subir, ele diminui. Portanto, essa métrica ia cair, o volume, a receita do segmento listado ia cair, e como a receita de listado é muito importante, isso teria um impacto muito forte na receita líquida total da B3. Existe este argumento. Outras pessoas argumentam que, veja bem, ok, é um cenário mais adverso, mas o número de CPFs inscritos na Bolsa, ele continua subindo, ou seja, por mais que a gente tenha todos esses empecilhos, muitas vezes, a gente vê notícias, as pessoas aí ficando cada vez mais atraídas pela renda fixa, por mais que exista, sim, esse ambiente mais adverso, as pessoas continuam entrando na Bolsa e que, portanto, essa queda, essa eventual queda no volume negociado diariamente, no volume médio, não seria tão intensa, portanto, a B3 teria condições de amortecer esse eventual cenário mais complicado. Portanto, a parte aqui de volume vai cair. Sim, isso depende muito do que você acredita, de qual é a sua tese de investimento, se de fato a B3 vai sofrer muito ou não com esse cenário mais adverso para o mercado de ações. Por outro lado, quando a gente pega outros segmentos de balcão, por exemplo, renda fixa, derivativos, quando a gente fala de juros mais altos e a gente fala de um mercado de equities mais complicado, por outro lado, tem também falado aqui de renda fixa de derivativos, as empresas emitindo mais dívida, emitindo títulos, principalmente atrelados ao CDB, e que, de certa maneira, aumenta o volume no segmento de balcão, ok? É um segmento que não representa tanto, mas, de certa maneira, compensa parcialmente um eventual efeito negativo nos volumes do segmento listado. Agora, eu queria também dar um destaque muito grande para essa parte de tecnologia. Por quê? Porque a B3 ela fez dois movimentos bastante importantes ao longo de 2021 no segmento de tecnologia. Agora, em outubro, ela anunciou a aquisição da Neoway por 1 bilhão e 800 milhões de reais. É uma empresa especializada em Big Data, em análise de dados, e ela também anunciou uma parceria com a TOTVS, isso lá no mês de julho,
em que ela vai investir aí cerca de 500 milhões de reais numa empresa que também serve para análise de dados, né, para toda essa parte aí de processamento de informações e de dados. Olha só esse segundo gráfico que eu estou pondo na tela agora. O que é esse gráfico? Esse gráfico é a evolução da receita líquida da B3 ao longo dos trimestres, e aí a gente tem o acúmulo aqui de cada divisão. Então a gente tem uma parcela de bolsa, uma parcela aqui de segmento listado, uma parcela de balcão, uma parcela de tecnologia, etc, etc, etc. E aí a gente vê como cada um desses segmentos vai se comportando na composição da receita ao longo dos trimestres. Presta atenção na parte de tecnologia, veja que ela vai sempre aumentando, a barrinha vai sempre crescendo e, de fato, pelo menos desde o primeiro trimestre de 2020, a área de tecnologia da B3 ela tem ganhado importância dentro do total da receita da Bolsa, né? Então agora ela já chega a 13,7% e com a aquisição da Nelway e com a parceria com a TOTUS para desenvolver soluções de análise de dados, soluções, ferramentas para pessoas que acessam dados em tempo real da Bolsa, a tendência é que essa área de tecnologia ela vá se expandindo ainda mais. Portanto, ao mesmo tempo que a gente vê que o segmento listado ainda é muito importante para a B3, ela também tem se esforçado para que essa parte de tecnologia ganhe importância. Portanto, ela tem se esforçado para reduzir essa dependência enorme do segmento listado. Ou seja, quem acha que o ADTV, o volume negociado diário de ações, tende a cair, pode ser que esse efeito seja neutralizado por um ganho de importância nas receitas com tecnologia. Portanto, temos aqui a parte de aquisições, outro tema importante para a B3. Por fim, quando a gente pensa em competição, a priori, a B3 é uma empresa que tem quase que um monopólio, afinal de contas não temos outra bolsa aqui no Brasil e, ora, essas é muito difícil, né? Um negócio com entradas de barreira muito relevantes, né? Digamos que eu e você que está me assistindo, a gente se junte para abrir um negócio, a gente vai abrir um mercadinho, a gente vai abrir uma farmácia, a gente vai abrir sei lá o quê. Pode ser simples, a gente vai lá, se junta, compra um lugar, compra um ponto, estuda ali e tal, faz, ok, temos a nossa loja. Mas se eu e você falar, olha, vamos abrir uma bolsa, não, isso não é uma coisa tão simples assim, ou seja, é muito difícil de você, né, entrar nesse negócio. Ok, existem iniciativas de algumas empresas, de algumas fintechs, de algumas companhias que querem, de certa maneira, entrar também e oferecer alguns serviços que a Bolsa oferece, principalmente ligados aí a alguns contratos específicos e tudo mais, mas veja que são empresas que não competem diretamente, né, não fazem a mesma coisa que a Bolsa. Pegam talvez uma parte pequena, né, das atividades da Bolsa, do leque de opções da Bolsa, mas não competem diretamente. Muita gente também argumenta que a tecnologia, né, de criptomoedas, a tecnologia de blockchain pode de alguma maneira também aparecer como uma eventual alternativa que pode vir a ser um competidor direto da B3 e da tecnologia aqui na negociação de ações. Isso vai se concretizar ou não, muito complicado dizer, mas é também um fator, é também um argumento que muita gente que acha que a B3 pode sim vir a enfrentar uma competição mais dura, mais direta no futuro. Pelo menos por agora, pelo menos neste momento, é possível dizer sim que a B3 não tem competidores e atua num segmento com uma barreira de entrada muito relevante, portanto, ela está muito sólida. Agora, isso vai se manter no curto, no médio, no longo prazo? Depende muito da sua visão do desenvolvimento das tecnologias e do desenvolvimento das teses de investimento, tá certo? Bom, para fechar aqui o nosso vídeo, queria trazer alguns dados do lado de valuation para vocês, principalmente dados de preço-lucro e dados de EV/EBITDA, né? Lembrem vocês, ações da B3 caíram 35% no acumulado de 2021. Quando a gente olha para o preço-lucro, ele está aí em média 16,2 vezes, 16 vezes, e o EV/EBITDA perto de 9 vezes, 8,8 vezes. Esses são dados do Trademap e também, de acordo com esses dados, tanto o PL quanto o EV/EBITDA estão abaixo da média de 3 anos da ação da B3, ou seja,
se a gente pega o histórico de 3 anos e a cotação atual, é possível dizer que as ações estão relativamente baratas. Agora, estão relativamente baratas por quê? Aí entra a sua tese de investimento. Se você acha que as ações estão baratas, com razão, porque você acha que a competição vai aumentar, porque você acha que o volume vai cair, porque você acha que esse perfil é muito concentrado, então, para essas, é justo que as ações estejam com desconto. Agora, se você não acredita que o impacto de volume vai ser tão grande, se você acha que as aquisições vão aumentar as receitas de tecnologia, se você acha que a competição não chega no curto e no médio prazo, pode ser interessante sim para que você entre nas ações da Bolsa, certo? Lembrando, isso não é nenhuma recomendação de investimento, é só uma análise das teses e do que mexe com as ações da B3 no curto, no médio, no longo prazo, então cabe a você tomar essa decisão, tá certo? Bom, pessoal, para vocês que estão aqui acompanhando o vídeo, faço mais alguns convites. Primeiro, deixa seu comentário. Você tem ações da B3, o que você acha das ações? Você concorda com essa queda toda, 35% no ano ou não? O que você está vendo para as ações da Bolsa? Deixa seu comentário e também comenta sobre outros papéis que você queira que a gente discuta aqui, que a gente bata um papo. E, de novo, faço os convites de sempre, ora essas. Sigam o nosso canal no YouTube, cliquem no sininho e acessem as nossas redes sociais no Instagram, no Telegram, no LinkedIn, no Facebook, tá tudo aqui na descrição desse vídeo. E, novamente, acesse seudinheiro.com com toda a cobertura diária do noticiário de economia, de finanças e de investimentos, tá certo? Pessoal, eu sou Vitor Aguiar, muito obrigado e a gente se vê na próxima aqui no Ações para Ficar de Olho.